Olá a todos e a todas. Como a gente já havia combinado essas duas últimas semanas de aula, eu vou viabilizar o conteúdo para vocês por meio dessas aulas gravadas, né? E bom, é, nesse, nessa última unidade da nossa disciplina, nós procuramos situar um pouco da psicologia no mundo do trabalho, né? Trazendo um pouco das contribuições e das análises da psicologia no mundo do trabalho. Hoje, a gente vai falar um pouco da questão do adoecimento mental no trabalho, do adoecimento psíquico relacionado ao trabalho. Na aula anterior aos seminários, a gente já havia falado um pouco sobre a questão das transformações no mundo do trabalho, né? A gente mostrei para vocês que a realidade do mundo do trabalho que se desenha nos últimos anos, a partir das novas tecnologias, das transformações organizacionais, dos novos projetos de gestão, é uma realidade totalmente diferente, né, de uma década atrás. Então, se até alguns anos atrás a gente tinha uma estrutura hierárquica, uma estrutura organizacional totalmente baseada numa hierarquia rígida, né, numa hierarquia muito bem definida, hoje a gente tem um projeto de gestão que organiza o trabalho em redes. Então, a gente tem uma organização do trabalho mais cooperativa, é mais livre, né, em tese. Mas, enfim, a questão que permanece ainda é se o trabalho ele pode adoecer, né? O trabalho adoece, existe um tipo de organização do trabalho que adoece o sujeito, né, que faz mal para a sua organização mental, né? Então, é um pouco dessa questão que a gente vai tentar responder hoje. Bom, pessoal, como sempre, né, eu busco trazer algumas questões mobilizadoras para a gente discutir. E aqui eu tenho uma questão, né? Qual é o valor do trabalho na sua vida, né? Qual o valor do trabalho na sociedade? O trabalho é ou pode ser adoecedor, né? Existem síndromes, né, doenças específicas do trabalho, né? Como identificar e definir se uma doença ou uma síndrome é específica do trabalho ou de outras dimensões da vida do sujeito? Bom, quando a gente falou algumas aulas atrás sobre as doenças mentais, né, as psicopatologias, nós falamos que uma das grandes dificuldades, quando a gente pensa a questão do adoecimento mental, é definir o nexo causal, ou seja, qual que é a causa, né, qual que é a origem daquela doença. Então, quando a gente fala numa psicopatologia, é muito difícil definir qual que é a origem daquela doença, né, por que que ela provoca determinados sintomas, se aquele processo de adoecimento tem mais a ver com a vida privada ou com a vida social do sujeito. E quando a gente fala das doenças específicas do trabalho, a mesma questão permanece, né? É difícil comprovar um nexo, né? É difícil comprovar que existe uma relação de causa e efeito entre trabalho e adoecimento. Então, essa continua a ser uma grande dificuldade nesse campo, ainda comprovar a existência de uma relação de causa e efeito entre o trabalho e o processo de adoecimento. Com relação ao valor do trabalho, né, acho que é importante a gente ressaltar isso. Né, o trabalho é uma atividade que tem hoje uma grande importância na sociedade, né? Se a gente for parar para pensar, a nossa vida se organiza em torno do trabalho, né? Nós nos projetamos, a gente estuda, né? Desde os nossos primeiros passos, né, na escolarização, eles são voltados para nos preparar para uma vida no futuro, né, no trabalho. Vocês hoje, né, vocês estão na faculdade para se preparar para uma qualificação melhor para o mundo do trabalho. Né? O trabalho nos fornece uma identidade, né? Eu sou contador, eu sou professor, eu sou psicólogo. Então, o trabalho tem uma importância gigante, né, para a nossa vida em sociedade, para a organização psíquica, para a constituição da identidade do sujeito. Então, quando a gente pensa numa doença psíquica, né, num processo de adoecimento mental, é difícil pensar que hoje, numa sociedade que é tão marcada pelo trabalho, que esse processo de adoecimento não tenha relação com o trabalho.
Bom, pessoal, então, como eu disse, né, quando a gente pensa nesse campo que a gente chama de saúde mental e trabalho, um campo que envolve não só a psicologia, mas diversas outras ciências, né, diversas ciências da saúde que estão envolvidas na análise do trabalho e nos seus impactos sobre a saúde, existe uma divergência dentro desse campo, né? Então, existe aqui um grupo de teóricos que admite que existe uma doença mental decorrente do trabalho, né? Então, esse grupo de teóricos, ele diz que há evidências de que existe uma forma de desgaste psíquico que afeta um número considerável de trabalhadores pertencentes à mesma categoria, à mesma empresa ou submetidos às mesmas condições de trabalho. Então, o que nós estamos afirmando aqui? Que existe um grupo de teóricos, né? Existe uma parte desse campo que entende que trabalhadores da mesma categoria profissional ou trabalhadores que estejam submetidos às mesmas condições de trabalho ou uma mesma organização de trabalho, que eles costumam desenvolver síndromes caracteriais em comum, ou seja, eles desenvolvem sintomas semelhantes, né? Eles começam a ter uma sintomatologia semelhante e desenvolvem síndromes semelhantes. Há um outro grupo de teóricos, né, dentro desse campo da saúde mental e trabalho que não reconhece esse nexo causal. Esse grupo de teóricos vai dizer que não, a doença mental ela existe, ela pode ter uma causa psíquica, orgânica ou psicossocial, mas ela não necessariamente está relacionada ao trabalho. O trabalho teria um papel apenas contingente, ou seja, o trabalho teria um papel coadjuvante nesse processo, né? De qualquer forma, as doenças mentais do trabalho elas estão aí, cada vez mais incidindo sobre os indivíduos, né? Nós temos hoje que os transtornos mentais já ocupam a segunda maior posição, né? Vou até atualizar esse dado aqui hoje, mas os transtornos mentais hoje eles são a segunda maior causa de afastamento dos sujeitos do trabalho. Só perde para as lesões do esforço repetitivo e distúrbios circulatórios, né? Então, existe sim uma forte prevalência, né, de doenças mentais relacionadas ao trabalho. Do ponto de vista jurídico, legal, né? Então, a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde, né, que estabelece esse nexo causal. Então, essa portaria do Ministério da Saúde, ela define que a relação entre trabalho e adoecimento, né, do ponto de vista jurídico, legal, ela classifica o papel do trabalho nesse processo de adoecimento em três grupos, né? Então, no primeiro grupo de transtornos, nós temos algumas doenças, algumas sintomatologias em que o trabalho é considerado uma causa necessária, ou seja, aquele sujeito desenvolveu aqueles sintomas, aquela doença por causa do trabalho, né? Nesse caso, por exemplo, a gente tem alguns grupos de trabalhadores que estão expostos a agrotóxicos, por exemplo. Então, quando você pega nos meios rurais, né, no meio rural brasileiro, nossa, vocês vão me desculpar, viu, porque bem na hora que eu comecei a gravar, tem um vizinho aqui martelando alguma coisa. Bom, então voltando. Nesse primeiro grupo de doenças, a gente tem um grupo de sintomas, né, de patologias, em que o trabalho é considerado causa necessária, ou seja, aquele sujeito adoeceu necessariamente por causa do trabalho. Aí, nesse caso, a gente teria, por exemplo, né, os trabalhadores rurais que estão expostos ao consumo, né, à inalação de agrotóxicos, e hoje é sabido que a exposição prolongada a agrotóxicos provoca sintomas depressivos, aumento do risco do suicídio, né? Então, nessa categoria a gente tem, né, trabalhadores que estão expostos a produtos químicos, como, por exemplo, a sílica, né, aqueles trabalhadores que trabalhavam
em minas de carvão, que trabalhavam na produção de amianto, enfim. Então, nesses casos, a gente tem como comprovar que eles desenvolveram determinada síndrome por causa do trabalho, né? Há os casos também de trabalhadores que trabalham em turnos alternados, né? Como, por exemplo, porteiro, vigilante, segurança. Então, nesse caso aqui, a gente tem um estabelecimento de um nexo direto, né? Um nexo causal direto. No segundo grupo, a gente tem algumas patologias, né, em que o trabalho é considerado um fator contributivo. Ou seja, aquele sujeito não adoeceu por causa do trabalho, mas a sua atividade de trabalho contribuiu para que ele desenvolvesse alguma patologia. Então, por exemplo, no caso de síndromes alcoólicas, síndrome de burnout, episódio depressivo, síndrome de fadiga. Então, aí a gente tem por exemplo, caso de motorista de ônibus, né, que tem um trabalho bem desgastante, trabalhadores de teleatendimento, call center, trabalhadores da saúde, enfim, tem diversos grupos de trabalhadores em que o trabalho é considerado um fator contributivo. E nesse terceiro grupo, né, as patologias em que o trabalho é considerado um fator que agrava aquilo que já existe, né? Então, veja, no primeiro grupo a gente tem as doenças em que o trabalho é considerado causa, né? No segundo grupo, a gente tem as doenças em que o trabalho é considerado um fator contributivo, né? Ou seja, ele contribuiu para fazer com que o sujeito adoecesse. E no terceiro grupo, as patologias em que o trabalho agravou uma situação que já existia, né? Então, que, por exemplo, eu tenho a mesma sintomatologia do anterior, alcoolismo, burnout, fadiga, né? Então, o sujeito ele já tem uma síndrome alcoólica, né? Ele já é um alcoolista, mas em decorrência do seu trabalho, esse sintoma se agravou, essa patologia se agravou. Bom, pessoal, aqui nós temos um pouco da história, né, desse campo, tradicionalmente conhecido como saúde mental e trabalho. É um campo muito amplo, mas esse campo ele enfoca duas coisas. Ele enfoca a relação entre o trabalho e a saúde mental, a relação entre o trabalho e a subjetividade humana, ou seja, qual é o impacto que o trabalho tem na nossa forma de se organizar psiquicamente, na nossa forma de ser, na nossa forma de estabelecer as nossas relações sociais. Então, esse campo denominado saúde mental e trabalho, hoje ele aborda todo esse conjunto de teorias que contempla essa relação entre trabalho, subjetividade e saúde mental. Então, esse campo, ele vai nascer na França, né, por volta da década de 50, com os estudos pioneiros da psicopatologia do trabalho. Então, esse sujeito aqui da foto, chamado Louis Leguilin, ele foi o primeiro pesquisador a conseguir enxergar uma relação entre a forma como o trabalho se organizava e o desenvolvimento de determinados sintomas, né? Então, ele tem um estudo bastante famoso, que é considerado um estudo pioneiro, chamado A Neurose das Telefonistas. Então, nesse estudo, ele mostra que a forma como o trabalho das telefonistas era organizado fazia com que elas desenvolvessem sintomas comuns, né? Sintomas que ele chamou de síndrome subjetiva da fadiga nervosa, né? Porque até então, até aquele momento, a gente tinha um conhecimento profundo sobre o impacto das condições de trabalho sobre o corpo, né? Ou seja, quais eram os males que o trabalho provocava no corpo. Não haviam estudos ainda sobre os males que o trabalho provocava no psiquismo, né? Na mente. Então, o Leguilin ele foi pioneiro nesse sentido, né? De comprovar empiricamente que havia uma forma de organização do trabalho ali das telefonistas que lhe provocava muitos sintomas comuns, né? Que elas desenvolviam, uma certa irritabilidade, uma falta de paciência, né, distúrbios do sono, afetava até as questões menstruais, né, as questões fisiológicas do corpo delas, afetava as relações conjugais com os maridos. Então, esse é um estudo considerado pioneiro.
Ali também por volta da década de 50 e 60, né, vai surgir um campo bastante famoso, que é chamada ergonomia, né? Ergonomia é o estudo da atividade de trabalho, o estudo das condições de trabalho, né? Então a gente tem esse cara aqui bastante famoso, né, o Alan Wisner, e a ergonomia ela vai estudar, né, como que o trabalho se organizava também em termos de ritmo, de cadência, em termos de modo operatório, né, ou seja, como que os trabalhadores se organizavam para desenvolver as suas próprias atividades, né, ele vai perceber que existe também uma diferença, né, entre aquilo que ele chama de trabalho prescrito e trabalho real, né, ou seja, aquilo que a organização do trabalho prescreve, né, aquela norma, aquela prescrição, aquele procedimento, aquilo que você tem que fazer e aquilo que você faz na prática, que é totalmente diferente, né? Porque na hora do real do trabalho, as condições mudam e a ergonomia também, ela vai trazer a questão da carga psíquica de trabalho, né? Como que cada atividade de trabalho ela demanda de forma diferente, né? O nosso corpo, nossa cognição, nossa subjetividade. Na década de 80, nós temos o desenvolvimento de um campo chamado clínica do trabalho, né? Clínica psicodinâmica do trabalho, né? Marcado por esse cara aqui que chama Christophe Dejoux. A psicodinâmica do trabalho ela vai surgir a partir dos estudos da psicopatologia, né? Então, a gente tinha, a gente tinha o início de um estudo sobre as doenças do trabalho, né? E esse cara chamado Dejoux, ele rompe, né? Ele rompe com a psicopatologia. Ele diz o seguinte, que mais importante do que estudar a doença em si é estudar o sofrimento. Por quê? Porque a maioria dos trabalhadores não adoece, a maioria dos trabalhadores permanece trabalhando, mesmo em condições adversas. Então, a clínica do trabalho, a clínica psicodinâmica, ela parte do estudo do sofrimento e das defesas contra o sofrimento, ou seja, como que os trabalhadores se organizam psiquicamente para resistir a condições precárias de trabalho. E mais contemporaneamente, aqui, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente tem surgimento das chamadas teorias do estresse. A teoria do estresse, ela entende o trabalho como uma fonte de perturbação orgânica e psíquica, né? Então, ela entende o trabalho como o meio externo, né? Então, você está lá, existe um meio que provoca perturbações de natureza orgânica e psíquica, né? Perturbações ambientais, perturbações que agravam a nossa relação com o trabalho. Então, aqui nós temos 4 campos teóricos bastante importantes no campo da saúde mental e trabalho. A exposição que eu vou passar para vocês, ela parte mais desses 3 campos aqui, da psicopatologia até a clínica do trabalho. É um campo que é muito mais aceito hoje do que a teoria do estresse, porque a teoria do estresse ela restringe o trabalho às condições ambientais. O trabalho não é as condições ambientais. O trabalho é muito mais que isso. Vou fazer uma pausa aqui e já já a gente volta.